Cara, hoje o tema é um pouco delicado, mas é uma continuação do vídeo que eu postei segunda-feira. Como que as pessoas elas vão na igreja e muitas vezes vão só colocar uma máscara. Mais ou menos foi esse o tema que eu falei no vídeo passado. E o vídeo de hoje é relacionado à própria igreja em si, né? Como que tem igrejas que elas pregam uma coisa, pregam que você tem que ser santificado e muitas vezes elas fazem práticas terríveis, né? Você tem aí exemplos de escândalos, por exemplo, como o pastor da Universal, entre vários outros aí, onde o evangelho ele se tornou basicamente uma forma de você angariar fundos e, e a partir da sua profissionalização na igreja, eles se tornaram pessoas multibilionárias, né? Pessoas que viam a igreja aí só como empreendimento e começaram a colocar doutrinas cada vez mais e mais como doutrinas da prosperidade e a partir daí tornaram-se pessoas extremamente ricas explorando a fé dos outros, né, que muitas vezes é cega. E o tema do vídeo de hoje, ele foi a pedido de um inscrito. Então vamos lá. O que acontece? Eu vejo muita gente pregando uma coisa e falando outra totalmente oposta, né? Especialmente no que diz respeito a deixar certas práticas acontecer dentro da igreja e não retirar essa pessoa. Eu vejo muita gente se apoiando naquele venha como estás, e aí a pessoa vai como está e muitas vezes não muda. Fica naquela mesma, fica procrastinando a mudança, e aí vai anos e anos e anos e anos, e a pessoa nunca muda. Muitas vezes porque ela mesma não tem a mínima atitude de mudar. E não tem disciplina, não tem nada. E nessa arrumação muitas vezes eles acabam por espantar pessoas que às vezes buscam uma mudança genuína. Em Mateus 23, do versículo 25 ao 28, está escrito o seguinte: vocês limpam o exterior de copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Ou seja, na própria Bíblia fala que são pessoas que elas mudam o externo, mas o interno continua a mesma coisa. Então a exortação é clara: quando você for, você não deve só colocar uma máscara. E quem está lá dentro muitas vezes tem responsabilidade pelas pessoas que estão lá. Logo, ela precisa retirar esse tipo de pessoa que não busca mudança. Pessoas que muitas vezes vão para lá para colocar uma máscara social de puritano, que é uma coisa que definitivamente elas não querem ser. E o versículo complementa dizendo: por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ou seja, pessoas que falam uma coisa, mas vivem o oposto daquilo que falam. E isso é de responsabilidade dos líderes tirar esse tipo de gente, porque a própria Bíblia é clara: de uma única fonte não pode sair duas águas. Isso não vale só para o que a pessoa faz, tem que valer para dentro da própria igreja. Como que as pessoas vão para lá e simplesmente não mudam e são aceitas da pior forma possível. Pessoas que vão lá e estão em adultério, pessoas que, segundo a religião, fala que o homossexualismo é pecado, continuam praticando. E os pastores simplesmente encruzam os braços, os líderes encruzam os braços, as autoridades encruzam os braços. A autoridade que eu falo não autoridade civil, mas digo autoridade clerical. Autoridade de pessoas que deveriam tirar esse tipo de gente de dentro da igreja. Porque, segundo eles mesmos, era para ser um local santo. Para você ver, Bertrand, mas é só esse versículo que tem? É óbvio que não. Lucas 18, do 19 ao 14, tem uma parábola, né? E ele menciona que o fariseu orava dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, se colocando como um patamar elevado. Já o publicano, de cabeça baixa, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Ou seja, mesmo entre a igreja, mesmo naquela época já tinham pessoas que já se achavam diferenciadas, pessoas orgulhosas, mesquinhas, arrogantes, pessoas que iam para a igreja por motivos que definitivamente não é o motivo principal, que para quem é cristão é seguir a Cristo, entender mais sobre Cristo, ter uma direção de palavra, e querendo ou não, as pessoas que estão lá dentro, elas são exemplo. Então muitas vezes eu vejo pessoas saindo da igreja por causa de pessoas que estão lá dentro, que muitas vezes as maltratam, que muitas vezes as discriminam, com base independente de cor ou posição social, dinheiro.
Muitas vezes são pessoas que estão lá para acolher os outros, mas muitas vezes não acolhem, julgam. E aí a pessoa simplesmente acha que Deus representa aquilo, quando a própria Bíblia fala que aquele tipo de pessoa é condenável. Isaías é claro quando menciona esse tipo de pessoa. Em Isaías é dito o seguinte, Isaías 29:13: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, são pessoas que falam, que clamam, que gritam e pulam lá dentro, mas quando chegam em casa são maus pais, são maus filhos, são más esposas, são maus maridos. São pessoas que muitas vezes deveriam dar um exemplo dentro de casa e não dão. São pessoas que estão um dia na igreja, no outro dia estão no bar, no outro dia estão na casa da luz vermelha. Pessoas totalmente hipócritas. Bertrand, mas a Bíblia fala que você não deve desprezar as pessoas. É mesmo? 2 Timóteo 3:5 está dizendo que terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. E ainda está pedindo para afastar-se deles. Ou seja, esse tipo de pessoa, que é o chamado lobo em pele de cordeiro, não tem que estar no meio das ovelhas. E muitas vezes, muitos líderes espirituais negligenciam isso. É muito mais fácil você aceitar todo mundo e colocar um cara lá que era ex-traficante, que era ex-alguma coisa, porque a historinha dele é bonita. Mas esse cara se converteu? Esse cara realmente se converteu? Porque a gente tem relatos recentes. A gente tem uma pessoa aí que simplesmente virou evangélica e quando pensa que não, abriu um OnlyFans. Você tem pessoas que eram da igreja e usavam disso para abusar de menores. Usavam isso para tirar vantagem das pessoas. Quantos não são assim? E quantos desses muitas vezes dizem que se regeneraram e os cristãos e os evangélicos simplesmente aplaudem e vai lá e não verificam se a mudança ela é verdadeira ou não. Então essas pessoas são elas que são responsáveis por expulsar. São elas que são responsáveis por expulsar pessoas boas do meio da igreja. Para quem é cristão, pode me falar muito melhor do que eu quantos aqui já não saíram de igrejas porque foram maltratados. Quantos aqui já não saíram de igrejas porque muitas vezes foram buscando socorro e encontraram outra coisa totalmente diferente. Encontraram pessoas muito mal intencionadas. Quantos aqui já não fizeram isso? Então, o problema não é a religião. O problema são as pessoas que usam da religião para ganhos próprios, que usam da religião para tomar vantagem dos outros, que usam o falso puritanismo muitas vezes como escudo e muitas vezes vão se usar disso para dizer que estão em fase de mudança, mas não muda nunca. É os mesmos atos, é os mesmos erros, é as mesmas gafes, sempre. E simplesmente não muda. Coloca uma máscara, coloca um escudo e não permite ser julgado. Pessoas que fazem tudo o que não presta e aí quando você reage vão dizer que você não pode fazer nada porque eles são as meninas dos olhos de Deus. Pessoas que se utilizam do nome de Deus para praticar maldade contra os outros, para humilhar os outros, para pisar nos outros, para muitas vezes tomar dinheiro dos outros. E quantos não foram os casos, muitas vezes, de pessoas que dentro da igreja são uma coisa, mas fora dela são outras. Dentro da igreja é santo, eu já vi pastor desse jeito, eu já vi pastor que quando fechava a igreja e ia trabalhar, xingava. Que exemplo que é que essa pessoa está passando? Que exemplo que é que essa pessoa está passando para os outros? Que seguidor de Cristo é esse? Muitas vezes fazendo atitudes que Cristo reprovaria. Bertrand, mas você não pode falar isso porque o evangelho é amor. Escuta, Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Tá? Então o problema de muitas igrejas é que eles têm essa filosofia de um falso puritanismo. Vem sempre com aquele negócio, mas você tem que dar outra face. Tá dizendo isso se a perseguição for por causa do evangelho. Jesus nunca disse que você vai ter que virar outra face sempre.
Aonde que está escrito isso? Me mostra. Então, você vê pessoas muito mal intencionadas, você vê pessoas ruins, você vê pessoas com um passado tenebroso usando a Bíblia como escudo, usando a religião como escudo, como máscara, limpando um passado de, muitas vezes, muito tempo aprontando. Pessoas que tiveram várias chances na vida, mas viram que não iam conseguir mais porque a reputação dele estava totalmente manchada, e falou o seguinte: ok, eu vou entrar para a igreja. E o pessoal da igreja deixa. A pessoa mal chega, você toca alguma coisa? A pessoa nem mudou, não batizou, não fez nada. Vai tocar lá na banda. Não, vai cantar. Não, vai pregar, se a pessoa tem uma boa oratória. E aí? E a mudança? Ela deixou de praticar o que ela fazia? Ela deixou de praticar o que ela praticava? Ela deixou de ser quem era? Ela tá mudada? Ela tá transformada mesmo? Ela tá arrependida? Cara, tem um problema muito grande com as igrejas de hoje em dia. Tem um problema muito grande que eu vejo acontecendo com essa questão das igrejas. Igrejas indo contra quase tudo o que a Bíblia fala. Igrejas que não pregam o evangelho e mancham a imagem do próprio evangelho, porque não tiram os maus do meio dos bons, e os maus acabam ferindo os bons. E se torna um ciclo onde essas pessoas expulsam as outras. Gente gananciosa, gente que às vezes rouba, gente que não tem compromisso nenhum. E aí você vê pessoas totalmente frustradas e com razão, achando que o evangelho que é o problema. O problema não é o evangelho. O problema são as pessoas que estão lá dentro que não têm o mínimo compromisso com o que o evangelho prega. Mas esse vídeo já ficou bem longo. Eu vou estar parando por aqui. Eu acho que o pessoal já conseguiu entender o que eu queria passar. Se você gostou, deixa o like aí. Se conseguiu assistir até aqui, deixa o like aí, comenta alguma coisa. E é isso aí. O vídeo foi esse. Valeu.